Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Estamos começando mais um episódio aqui no nosso Bona Feedcast e hoje já quero trazer uma informação para vocês oficial lá do IBGE para puxar aqui o nosso tema. Você sabia que 48% das empresas no Brasil fecham em até 3 anos e um dos principais motivos é a falta de gestão? Pensou que era falta de dinheiro, né? Não, não é só por falta de dinheiro, até porque muitas vezes a falta de dinheiro é por falta de gestão. E na advocacia isso não é diferente. Muitos advogados passam anos da sua carreira trabalhando muito e não vê a cor do dinheiro, e daí joga a culpa no mercado saturado, na falta de clientes, sendo que erros básicos de gestão é muitas vezes o verdadeiro vilão que faz o advogado ficar andando em círculos e não conseguir progredir na advocacia. Então, vamos falar sobre isso, sobre o que você, nosso ouvinte, pode mudar hoje mesmo na forma de conduzir a sua advocacia, deixar de ser aquele autoemprego e se tornar uma advocacia empresa, né? Se tornar uma empresa de verdade, né? E para bater esse papo aí sobre gestão, nosso convidado é o doutor Eduardo Marcomin, que ajuda advogados por todo o Brasil a transformar a advocacia em uma empresa organizada, sem caos, saudável financeiramente, através de técnicas de gestão. Então, fica à vontade, Eduardo, para se apresentar e cumprimentar os nossos ouvintes. Pronunciei seu sobrenome corretamente, é Marcomin mesmo? Marco a mim mesmo, é isso aí. Ok. Gia, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrado, né, com o convite que você me fez, fazer parte aqui do Bonafidcast e para falar de um tema que muito me é interessante. Então, é o que eu vivo, é o que eu ensino, é o que eu tenho mais identificação. Então, assim, me apresento, né, para a audiência, dizendo que eu me chamo Eduardo Marcomin, sou advogado há 8 anos, gestor oficialmente, praticamente full-time há 4 anos. Nesse tempo de carreira, já administrei, já gerenciei cerca de 70 milhões de reais em créditos para os clientes, e eu gosto de citar isso na apresentação porque mostra um pouco do resultado que a gente teve ao longo do tempo. Então, alguns modelos de negócio, a gente vai medir o resultado pela quantidade de clientes, outro pelo tamanho da equipe, outro pelo valor que é administrado, pela complexidade das demandas, enfim. E aqui no escritório a gente tem hoje 12 pessoas, que estão, incluindo comigo, né, 11 pessoas sob minha gestão, sob coordenação, enfim. E já tem esses 4 anos que eu vivo exclusivamente na gestão. Então, Jean, por ter conseguido construir uma empresa dentro da advocacia, não um escritório mais, né, é a grande bandeira que Aham. eu levanto, transformar o escritório em uma empresa. Por ter conseguido construir uma empresa, chegou um momento em que eu decidi compartilhar efetivamente como eu fiz, o caminho que eu fiz, e com isso ajudar pessoas a fazer essa construção também. Porque você trouxe um dado extremamente interessante, né? 48% das empresas no Brasil quebram por falta de gestão. Ou seja, você vender é importante para sua empresa, mas se você só vender e trouxer clientes para dentro e não souber administrar, gerenciar esse ativo que você tem da melhor forma possível, que é o seu cliente, e também o outro ativo é a sua equipe, mesmo com dinheiro, mesmo com venda, você pode quebrar, Pode. por N fatores. Então, estou muito feliz de aqui pelo convite, tá? Super à disposição para a gente bater esse papo. Espero que seja bom e que agrade aí a sua audiência e que a gente traga algum conteúdo de valor para ela. Maravilha, maravilha. Isso que você falou realmente é um fato. Muitos advogados acreditam que as coisas vão mal, vende que passa. Não necessariamente, às vezes você atua com uma demanda que tem um ciclo financeiro longo de recebimento e você atrai muito cliente, pode ser justamente a sua condenação, né? Você vai falir, porque você não vai ter nenhum recebimento a curto prazo, dependendo do seu fluxo financeiro, né? E vamos falar sobre isso. E até uma curiosidade, quem que está nos acompanhando aqui, talvez em vídeo, não só ouvindo, mas também assistindo, não só escutando, né, já notou que você é uma pessoa nova e gestão geralmente é um assunto mais avançado, né? Você já, de certa forma, já atestou ali a sua credibilidade com os faturamentos envolvidos, né? Então, contra provas, né, contra resultados, não há argumentos, mas é uma curiosidade, né? Conta pra gente como que foi essa sua trajetória e como que você percebeu, teve essa sacada aí da importância da gestão na advocacia? Muito bom, Jean, muito bom. Não tem como negar, né? Embora eu deixe a barba para tentar esconder um pouco a idade, não tem como negar que eu sou uma pessoa jovem. Eu tenho 31 anos. E
Alguns fatores contribuíram para isso. Meu pai ele foi advogado por 20 anos. Então, desde a faculdade eu fiz estágio com ele por 5 anos e eu já comecei a aprender a advogar no meu estágio. Uhum. Quando eu me formei, eu já sabia como fazer petição inicial, cumprir intimação, eu já sabia até como atender cliente. Não podia ainda atender como estagiário, esperei virar advogado, mas já sabia como atender. Eu acompanhava, eu assistia, eu me interessava, eu estudava. E quando eu estava me formando, meu pai já estava em vias de se aposentar. Ele estava no finalzinho da carreira, mas ele me impulsionou, me direcionou e ele me emprestou o sobrenome dele. Esse sobrenome que você falou no começo, Marcomin, vem do meu pai, que já tinha 20 anos e 20 anos de advocacia offline. Conseguindo ficar 20 anos no mercado, você cria já a sua base de clientes, a fidelização pelo sobrenome. Meu pai, ele era uma pessoa obcecada no resultado, em fazer mais e melhor sempre como advogado. Uhum. Então, o nível de qualidade que ele alcançou advogando, fazendo audiências, petições, etc., é algo que eu aprendi com ele, mas eu não elevei. Até porque quando você tem algo lá em 99, para você elevar para 99,1 é muito difícil. Só que o meu pai, ele não gostava de ser gestor, ele nunca quis ser gestor, empresário na advocacia, Uhum. ele era advogado. E ele não via o dia da aposentadoria dele, ele dizia assim, falta pouco para eu me aposentar, ele estava contando os dias. E eu, começando nesse mercado, sabia advogar, primeira coisa que eu precisei fazer, Jean, para saber se eu poderia construir uma empresa era advogar e ter sucesso na advocacia. Então, eu aprendi com meu pai, mas tão logo eu comecei, ele se aposentou e eu comecei com a minha carteira de clientes do zero. Esses clientes, do início, foi totalmente na área trabalhista para reclamante, Uhum. porque eu peguei a sequência do meu pai. Eu não fui fazer o que eu mais gostava, eu fui fazer o que mais me traria retorno naquele momento. Uhum. Eu comecei na advocacia trabalhista reclamante, e você falou bem de ciclo financeiro, porque no trabalhista Sim. reclamante você protocola muitas ações, faz uma coisa que eu chamo hoje de plantar. Você planta, 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 anos, 2, 3, 4 anos, para depois você começar a colher. Eu Sim. tinha uma reserva financeira e eu foquei nessa área do direito. Então, naquele período, isso era 2014, 15, aparecia clientes de inventário, família, tributário, e eu, não, 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 trabalhista, focado, 100% focado. Muitos amigos falaram assim, você tá louco? Como é que você Uhum. vai pagar as contas mês que vem? Você está recusando o cliente? Eu estou, porque eu estou focado em construir algo nesse sentido que eu já planejei. E eu tinha um dinheiro guardado para sobreviver 24 meses. Eu precisava de R$ 1.000 por mês para viver naquela época. Então eu tinha R$ 24.000. E eu queria suportar esse período com o caixa que eu tinha até que a colheita começasse. Então eu plantei muito. Eu sabia que logo do começo de 2015 eu atendi muitos clientes, fechei muitos contratos, entrei com mais de 100 ações trabalhistas em 2015. Eu disse, uma hora a colheita vai vir, já. Então, ok, a plantação acontecia. E o custo também, R$ 1.000 por mês. Sim. Acontece que eu tive um pouquinho mais de custo que eu planejei, aqueles 24 meses não durou só 20, mas também faturei um pouquinho em acordos trabalhistas, e aí ganhei um Uhum. fôlego a mais. Em resumo, se passaram 2 anos e meio e o dinheiro do Eduardo acabou totalmente. E tinha milhões em honorários a receber e nada na mão, tudo nos processos. Então eu cheguei num momento de maior aperto da minha vida e da minha carreira. Isso era por volta de 2016. Olha só. E aí, o que eu fui fazer? Pedi ajuda do pai. Então eu cheguei no pai e disse, pai, pelas minhas contas, faltam uns 3 meses para cair um processo, uns 300 mil, que vai me dar uns 100 mil de honorários. Nossa, com 100 mil eu consigo viver por mais de anos. Eu gastava R$ 1.000 por mês, você ver. Só Sim. que 3 meses, pai, 3 meses. Me empresta R$ 3.000. E aí ele diz assim, quanto é que tu precisa mesmo por mês? Eu falei, 1.000. Eu falei, então toma 1.000 aqui. Eu falei, tá, eu vou voltar daqui a pouco. Ele disse, então volta. Pois ele me deu 1.000. Mês que vem eu disse, pai, mais 1.000. Mês que vem eu disse, pai, mais 1.000. Só pro cara ter que pedir, né? Ter que Sim. voltar e pedir. E eu agoniado com aquilo, sabe? Mas tudo bem, fui. 1, 2, 3 meses. 3 meses, pedi. Ele me deu outro 1.000, 3.000. Caiu o dinheiro na minha conta. Aquele processo lá que eu esperava. Dali minha vida virou. Da total pobreza para um dinheiro suficiente para sobreviver por
100 meses sem trabalhar. Isso aí, mais 5 anos. Isso aí, para mim, eu me sentia extremamente rico já naquela época, né? Sim. Não precisa de muito, muito assim para viver. E a primeira coisa que eu fiz é, pai, tá aqui os 3 mil. Daí ele falou assim, não quero. Nunca quis. Eu não tava te emprestando. É teu, pega. E até hoje eu não paguei ele Uhum. porque ele não aceitou receber. Olha aí. Mas você perguntava como era o começo. Então eu fiz essa trajetória, Jean, até ali 2016, 17, quando eu virei da plantação para começar a colheita, 2017, 18 foram anos muito prósperos para mim e continuava plantando, mas eu notei que a advocacia já tinha um modelo, ela já funcionava. Eu tinha um ciclo para entrar cliente, para atender, para fechar, para cuidar do processo dele em todas as fases, e no final para pagar ele, e ele ficava feliz, ele indicava mais. Aquilo Uhum. funcionava. E eu pensava, se isso funciona, eu conseguir fazer funcionar, não precisa necessariamente ser eu que estou aqui fazendo isso funcionar. Eu posso ter pessoas que me ajudam nisso. A primeira Exato. pessoa que entrou para me ajudar foi a minha irmã, lá em 2015, logo que eu comecei, como estagiária, faxineira, auxiliar, sem fazer de tudo. Coisa que eu também fazia no começo. Sem salário, sem nada, tá? Trabalhando de graça. Uhum. Porque eu também não tinha dinheiro para pagar salário naquela época. Até que meu Sim. pai começou a pagar um valor para ela, depois eu assumi e comecei a pagar ela. Então, já a transição de advocacia para empresa veio muito de alcançar um objetivo que eu tinha, lá por 2018, mais ou menos, chegar numa condição muito confortável financeiramente, momento de vida, que me fez parar e refletir e dizer, é isso que tinha para fazer? Isso com, sei lá, 27, 28 anos de idade, é isso. É por aqui, assim eu continuo pro resto da vida, igual meu pai fez como advogado, e vou guardando, investindo, e é isso. Só que eu sempre tive dentro de mim um espírito empreendedor e aquela bichinho que fica picando, sabe? Aham. E me incomodava e dizia, não, você tem que fazer alguma coisa a mais, tem que fazer alguma coisa a mais. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa apaixonada em aprender, em crescer e evoluir. Eu acho que as pessoas mais incríveis, as que a gente mais admira, são as pessoas que mais evoluem. E as pessoas que não evoluem, elas acabam ficando na média. Uma Uhum. coisa que o Flávio Augusto da Silva fala muito e eu tomo por Sim. referência, que é a média é medíocre. Então, se a gente ficar na média, a gente vai ficar sendo medíocre. E eu não queria ser medíocre, eu queria estar acima da média. Então, eu precisava estar sempre evoluindo e aprendendo. Só que, se a advocacia me colocava um teto, e qual é esse meu teto? As 24 horas do dia que eu tinha. Como é que eu ia fazer mais se eu estava advogando Sim. ainda e só tinha 24 horas? Eu podia aumentar o meu preço, coisa que eu já vinha fazendo anualmente, mas ainda assim o máximo de pessoas que eu vou atender é X. Aí o Flávio foi uma grande inspiração para mim dar essa virada para ser empreendedor, sabe, Jean? Porque porque o Flávio já escrevia, né? Geração de Valor um, 2, Sim. 3, eu já Sim. consumia todos esses livros. Eu imagino que você também já tenha Sim. visto, consumido. Sim. E aí o Flávio começou a inspirar, cara, as pessoas precisam empreender, escalar, ter essa visão ampla, fugir da CLT. Olha que engraçado, eu advogado trabalhista e ele inspirando a sair da CLT, que era justamente os direitos que eu brigava, né? Sei. E sabe o que é mais curioso, já? Ele, nas caixinhas de pergunta, ele atacava muito, assim, quem é advogado trabalhista, ele dizia, pode, trabalhista não concordo, tá tudo errado. E eu, pô, cara, mas eu tô empreendendo porque você me inspira, você tá dando que eu faça, você não concorda? Sei. Então Sim. ali eu já desenvolvi aquela habilidade que a gente precisa ter de não preciso concordar com tudo que você me diz, mas se eu souber conversar, ter respeito, eu sempre aprendo alguma coisa e você também pode aprender, a gente troca, né? Então, Sim. peguei o que tinha de bom e o que eu fiz. Eu disse, é isso. O que meu pai não queria fazer é o que eu mais quero fazer, que eu acho que eu tenho vocação para fazer, que é montar uma empresa. Então, o método que meu pai tinha de advogar, eu quero fazer isso em maior escala, com mais pessoas e montar time. Sabe o que aconteceu? Mais ou menos nessa época, alguns anos antes de 2017, eu visitei pela primeira vez a Disney em Orlando. A Legal. gente fez uma viagem em família, meu pai que pagou tudo, não tinha dinheiro para nada. Então foi meu pai, minha mãe, minha irmã, eu e a minha namorada, né, que hoje é noiva. E a primeira vez que eu conheci a Disney, logo na entrada do parque, Magic Kingdom em Orlando, tem aquela frase, né? Where dreams come true. Então, onde os sonhos se tornam realidade. E aí você chega lá dentro e tem uma magia no ar. Tanto no cheiro, quanto na música, quanto no visual que você enxerga, e você começa a se encantar.
Daí você começa a ver os funcionários todos felizes, Sim. incríveis. É um negócio que realmente você sente que sonhos estão se tornando realidade. Você está assim, numa transformação. E eu disse, cara, que coisa incrível que eles fizeram isso. Desde aquela época que eu comecei a estudar Disney, virei um apaixonado na Disney, já fui para lá 5 vezes. Estou indo de novo agora mês que vem. Legal. E eu quis misturar isso, sabe? O empreendedorismo que o Flávio incentivou com essa magia de você ter uma equipe grande e feliz na Disney, para trazer para a advocacia, porque eu não conhecia nenhum escritório que já tivesse feito o que eu queria fazer. Sim. Tem grandes escritórios, que são empresas, têm resultados muito maiores que o nosso, ótimo, eu admiro, aprendo muito com vários, mas a questão da forma como fazer é muito particular. Sim. Então, eu vou longe, tá, gente? Se quiser me interromper, Não, você fica à até eu ia vontade. comentar, eu estava procurando aqui o nome do livro, né, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes, né, porque realmente tem toda uma enfim, você percebeu, né, tem todo um jeito ali, né, e imagina na sua equipe ser assim também, porque um ponto muito interessante que você citou aqui, foi perceber essa limitação, "Ó, eu estou vendendo minhas horas, mas minhas horas é limitadas, então bati num teto", que para muitos advogados que estão nos ouvindo aqui, "Nossa, esse teto para mim já está ótimo", né, Uhum, conseguiu ali, né, "Nossa, isso aí já é um extremo sucesso para mim, né, quem dera eu chegar lá", mas você viu que era possível não só vender suas horas, mas também, comprar horas, né, porque eu costumo dizer que o advogado autônomo, ele é muito ágil, porque tá tudo na cabeça dele, então ele: uhum. "Ah, não, eu vou ali e tal, eu mesmo faço, eu já sei como é que é, eu já tenho o modelo, eu já sei a pastinha ali e tal". Mas também é muito frágil, né, um mosquito pode parar a sua advocacia, mosquito da dengue te picou, parou a advocacia, um mosquito para a advocacia. Então Ótimo assim exemplo. então assim, é ágil, mas é frágil, então para você crescer, não tem jeito, né, você vai precisar de pessoas, e é normal começar ali chutando o escanteio, cabeceando, fazendo gol, né, acho que todo mundo começa assim, né, comigo também não foi diferente, mas você começa vendendo o seu tempo, mas chega uma hora que você começa a comprar tempo, né. E até Uhum. isso que eu queria até encaixar essa pergunta aí para você, sobre esse caminho, né, crescer para daí contratar ou contratar para crescer? Muitos advogados ficam nesse dilema assim, né, fala: "Poxa, eu quero ter equipe, mas não tem como contratar, né, e falta tempo". Ué, mas se falta tempo, é porque você está cheio de serviço. Então, se você está cheio de serviço, como é que você não está com dinheiro? A não ser que seja o seu caso ali do ciclo financeiro, né, mas ou Exato. ou o seu honorário tá errado, sua precificação tá errada, é por isso que você não tá colocando uma margem para poder contratar, né. Enfim, você tem uma dica aí para o pessoal que está nos acompanhando nesse sentido? Com certeza. Essa é uma dúvida comum. Se eu contrato primeiro para depois vender, ou se eu vendo mais para depois contratar. E, na minha visão, os dois caminhos funcionam. Tá? Eu conheço escritórios que cresceram dessas duas formas. Então, tem aquele escritório assim, ó, cara, eu vou vender, 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 cliente, 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 entra um monte. Aí eu contrato a equipe para a galera dar conta, eu já vou estar com o dinheiro do bolso, já cobri honorários iniciais. Funciona? Tem gente que faz funcionar esse modelo. Tem outras pessoas que primeiro contrata alguém para a equipe, treina, gasta dinheiro e depois estimula mais o marketing e o comercial para gerar mais vendas. Uhum. Os dois modelos funcionam. E o modelo que você escolher diz muito sobre como é a sua cultura. Porque cultura é aquilo que a gente faz todos os dias. Então, se eu chego no meu prédio e eu dou bom dia para o meu porteiro, isso é minha cultura. Se eu chego Uhum. no meu prédio e eu viro a cara para o meu porteiro, isso também é minha cultura. A Sim. forma como eu faço cada coisa define a minha cultura. Eu, Eduardo, particularmente aqui no meu escritório, tenho uma cultura muito inspirada na Disney, como eu já falei para você. Então, você imagina que a Disney iria vender ingressos, É, deixar o cliente entrar sem ter funcionário para receber de forma boa e organizada e não, entregar um mapa? Não, a Disney não ia fazer isso. não, Então, eu procuro não fazer também o que a Disney não sim. faria. Eu procuro contratar a pessoa, treinar, ter uma base para entregar e quando eu vou vender, eu estou muito tranquilo, porque eu vou vender algo que eu sei que alguém vai entregar.
O crescimento que meu pai teve, tudo que ele me ensinou, veio da entrega. As vendas que ele teve foi tudo orgânica. Foi tudo como consequência de um bom trabalho. Então, se você tem um bom trabalho, você acaba gerando venda também. Não quer dizer que você não deve fazer nada para vender. Pelo contrário, você Uhum. pode fazer movimentos para vender mais. É saudável, a empresa vai crescer muito mais com movimentos para fazer venda. A questão é, essa venda que você vai fazer, como é que você vai aproveitar o resultado dela? Porque hoje eu atendo várias pessoas mentoradas que venderam muito, como o exemplo que você já citou aqui, e adoram vender. E querem vender mais ainda. E estão lá com 1.000 processos na base e 3 pessoas na equipe. Eu Sim. tenho 180 processos ativos. Não, agora estou um pouco mais, tá? 220 processos ativos e 12 pessoas no escritório Uhum. para cuidar disso aí. Por quê? Porque tem pessoa só focada em experiência do cliente, tem pessoa só focada em RH, controladoria. Então, são coisas que não geram mais dinheiro para o escritório porque elas não são ligadas à venda ou à entrega, são ligadas à gestão. Só que elas melhoram tanto a experiência da nossa equipe e do nosso cliente que elas também ajudam a gerar venda. Sim. Então, essa é a nossa cultura, Jean. Os dois modelos eu vejo que funcionam, sabe? Mas é muito mais importante você saber quem você é, o que você quer para sua cultura, e aí isso vai editar o seu comportamento, porque as pessoas que chegam depois para sua equipe, é importante que elas tenham a mesma cultura. Sim. Ruim seria, imagina que eu e você trabalhamos juntos, tá, Jean? Ruim seria se eu sou o cara que vende para depois contratar, trago o caos para dentro da minha empresa, e você é o cara que gostaria que tivesse estrutura organizada para depois a gente vender. Eu estou sempre trazendo o caos e você querendo arrumar a casa. A gente está sempre em Uhum. conflito. Sim. Então, como que vai existir uma empresa em que as pessoas trabalham umas contra as outras? Sim. É, uma para um lado e outra para o outro. Isso não funciona. Sim. Sim. Então, é mais ou menos por aí. Não, ótimo, ótima colocação. Realmente eu também concordo, não existe um único caminho, uma única forma, né? E diz muito da visão do advogado, se ele tem, enfim, isso que você comentou, né? A questão das crenças, da cultura, de como ele quer entregar, e a gente se inspira muito em grandes negócios, né? Você trouxe ali o exemplo da Disney, e eu também lembro, falando em equipe, né? Em muitas pessoas, também do McDonald's. Eu volta e meia Uhum. faço alguma analogia ali, e o McDonald's me chama atenção porque ele, para mim, ele é o restaurante mais bem-sucedido do mundo em questão de valores, questão de Uhum. dinheiro, nesse sentido de ser bem-sucedido, só que ele não faz a melhor comida, né? Então, tem muito advogado que está ali querendo fazer mestrado, doutorado, e beleza, ele é o melhor tecnicamente, né? Só que um dos grandes segredos do McDonald's é isso, o grande valor ali está nos processos, na experiência do cliente, é muito rápido. Ele tem um processo, quem já viu o filme do McDonald's, né, Uhum. a pessoa entra na fila e o cara até toma um susto quando já entrega o lanche dele, né, porque a experiência do cliente que foi, sensacional, né. Então, essa clareza nos procedimentos e na delegação de tarefas, né, permite ao McDonald's não necessariamente ter um masterchef em cada restaurante, né, ele tem pessoas comuns gerando ótimos resultados com um processo incrível. Então o processo é incrível, né. E eu vejo muitos advogados sofrendo ali com a equipe, porque vou contratar a primeira pessoa, beleza. E aí é meio que chegando ali na lanchonete falando: "Ó, eu vou fazer o primeiro lanche aqui, ó, é mais ou menos assim, ó, presta bem atenção como é que eu vou fazer o primeiro", né. Não tem receita, não tem procedimento, não tem passo a passo, não tem clareza. Fala: "Ó, entendeu?", né, a pessoa fala sim, com medo, né, de falar: "Nossa", e fala Morrendo de medo. e agora vai você, tá? E aí não sai certo, não sai como, era para ter sido feito, né, enfim, como ter sucesso com o trabalho em equipe, e delegação de tarefas na advocacia? Excelente pergunta. E o exemplo que você trouxe do McDonald's, ele é incrível, tá? Porque Legal. eu concordo muito com você, por quê? Porque na advocacia a gente tem uma cultura, olha só o que que é cultura, né? Aquilo que você faz todos os dias. Então, na advocacia a gente tem uma cultura de que assim que você se torna advogado, você precisa fazer uma pós-graduação. E depois é recomendado que você faça um mestrado. E quem sabe depois, se você quer ser um bom profissional, um doutorado. Quem sabe você vira professor universitário, para colocar mais algo no seu currículo. Só que perceba que tudo que eu falei até agora é conhecimento técnico, jurídico, de como advogar.
Nada disso agregou na experiência do seu cliente ou na gestão da sua empresa como negócio. Então, tá cheio de advogado que sabe, na teoria, como advogar, ou entende do direito, mas que não estuda princípios empresariais ou de gestão que são importantes na experiência do cliente, como o tempo de fila no McDonald's, por exemplo. Então, um cliente valoriza muito mais o pouco tempo de fila e o padrão, que é isso que você perguntou sobre a equipe, e o padrão ele valoriza mais do que um grande profissional que deu uma grande tacada. Por quê? Se um advogado vencer um só grande processo na sua carreira e perder todos os outros, esse advogado vai ser considerado um advogado ruim. Ele vai Sim. ser lembrado pela maioria dos casos que ele atuou. Meu pai dizia: você pode fazer tudo certo, meu filho. Se fizer uma coisa errada, o seu nome vai para o lixo. Então, simplesmente não faça coisas erradas, ao invés de querer fazer a mais certa de todas. E o grande ouro do McDonald's, eu quero conectar com a equipe na advocacia, na minha visão, né, Jean, é Uhum. que o McDonald's não tem a melhor comida do mundo, mas ele sempre procura fazer igual. E ele chega mais perto de fazer igual. Por quê? Porque às vezes o cliente ele não quer o diferente, ele só quer igual. Ele já Sim. comeu lá o Big Mac, ele sabe qual é o gosto. E um dia ele quer comer aquele mesmo gosto. E quantas vezes a gente vai em restaurantes e quer comer aquele mesmo churrasco, aquela mesma feijoada, aquele mesmo camarão, mas tá diferente. Tá ruim naquele dia. Não tem. E Uhum. por quê? Por que tá ruim? Porque não tem padrão. É o mesmo exemplo que você deu, advogado que contrata o estagiário e fala: olha, presta atenção, faz isso, vai lá, te vira e. Entendeu, cara? Sim, entendi. Tinha uma pergunta que eu usava aqui no escritório, que eu já abandonei ela, não deixo mais ninguém fazer, que era assim: eu chegava para qualquer pessoa da equipe e falava: tá tudo certo? A pessoa falava: tudo certo. Sim. Morrendo de medo. Aí eu virava para outra: aham, tá tudo certo, cara, tudo certo. Aí eu ia lá no sistema, não tava tudo certo. A culpa é de quem? Minha, que fiz a pergunta errada. Eu não fui específico, eu não dei um padrão, eu não fui num detalhe. E como é que você consegue construir na advocacia algo parecido que o McDonald's fez com um padrão de qualidade? Você precisa se preparar para receber alguém novo na sua equipe, desenhando como vai ser a jornada dessa pessoa na equipe. Como que ele vai chegar aqui? Como é que eu faço ele se sentir acolhido? Como que eu faço umas boas-vindas calorosas e mostro a nossa cultura da empresa? Eu vou colocar um café, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E logo depois, tem notebook já para ele? Tem. Tem treinamentos em vídeo nesse notebook? Eu tenho um manual de atividades que ele deve fazer com um padrão de qualidade que eu espero dele? Eu tenho uma clareza e um registro. Acho que a palavra-chave é essa, gente. Registro Uhum. de como a minha advocacia foi bem sucedida, ela está registrada, como fazer essa mesma advocacia em etapas, porque no fim do dia a pessoa que chegar na equipe, ela chega para fazer uma etapa da sua advocacia que já foi bem sucedida. Sim. Nossa audiência só pensar, quando você contratou o seu primeiro estagiário, você não colocou ele para fazer lá as petições mais simples? Ou pegar o documento, ou buscar um processo, quando tinha processo físico, né? Ir lá buscar um Uhum. processo, carga, tirar cópia. Você não colocou ele fazer isso? Colocou, provavelmente. Não era o que você também fazia lá? Era. Então, no fim, ele está delegando as tarefas mais simples no começo. E o Uhum. começo é mais ou menos por aí. A questão é, se você desenhar a jornada de aprendizagem da pessoa da sua equipe e ter padrões para fazer as atividades, com 10, 15, 20, 50 ou 100 pessoas na equipe, o escritório entrega o mesmo serviço jurídico que você Uhum. entregava quando era sozinho, como o McDonald's faz hoje. Porque no Sim. fim o cliente ele só quer aquele mesmo padrão de qualidade, aquele mesmo probabilidade de resultado, ou a busca pelo resultado, né, que você conseguiu fazer quando estava sozinho. Eu acho Exatamente. que é isso. E esse processo, né, o processo não judicial, né, mas o processo do funcionamento da advocacia, ele na verdade, muitos advogados falam assim: "Poxa, mas eu vou ter que criar um processo". Na verdade, o processo já existe, só que ele está na sua Uhum, cabeça. Você só uhum. precisa registrar ele, Registrar. tirar da sua cabeça e colocar em algum lugar, né, porque até aqui do que a gente vem conversando, já ficou claro para os nossos ouvintes, é que para crescer na advocacia, você vai precisar de equipe, não tem jeito, tá? E Uhum, para que a equipe permita que esse escritório seja autogerenciável, né? Para você
fundador, poder ir para a Disney algumas vezes, né, poder tirar férias, né, não ficar apagando incêndio todo dia, falar: "Ah, não é do meu ih, não fez certo, não é desse jeito, fez tudo errado". Não, se quer algo bom, é você mesmo que tem que fazer. Tudo crenças limitantes que, na verdade, é porque não há gestão, não há clareza ali nos procedimentos, no como delegar, enfim, há uma desorganização enorme nesse sentido. Então, esse é um grande ponto, né? A equipe, delegação, clareza nos procedimentos, a cultura, né? Poxa, daria um episódio só para a gente falar da Uhum. importância de cultura. Muitos advogados têm muito foco ali em atrair clientes, né? Pôr cliente para dentro, né? Mas o cliente é beleza, é seu braço direito, mas a equipe é seu braço esquerdo. Então, a cultura, a forma de conduzir o escritório, né? O clima do escritório é de extrema importância, tanto quanto novos clientes, né? Mas eu também queria puxar um outro tema que é muito relevante aqui, que é a parte financeira, né? Erros básicos de gestão e um assunto que eu vejo muito ainda é misturar caixa da advocacia com caixa da empresa, né? Ah, mas eu sou advogado autônomo, né? Tudo uma coisa só. Não, não é o mesmo você sendo sozinho, né? Uma coisa é o caixa da advocacia, empresa, mesmo sem CNPJ, mas é um caixa separado, e outra coisa é o caixa seu, pessoal, né? É uma bagunça, Uhum. às vezes nem é advogado autônomo, às vezes grandes escritórios vão ali, volta e meia assaltam o escritório, aí paga uma escola do filho com o dinheiro do escritório e é uma bagunça só. Então, isso você ainda vê acontecendo muito? Já ficou para trás? Como você percebe isso hoje no dia a dia? Eu vejo já acontecer muito isso, muito, especialmente com os advogados que ainda têm a mentalidade da advocacia tradicional, da advocacia totalmente autônoma. Eu acho que existe uma nova geração e não é só as pessoas de nova idade, tem pessoas de meia idade ou idade mais avançada com a mentalidade da nova geração, que é uma geração que trata o seu escritório como uma empresa, com caixa organizado, separa as despesas e o faturamento também, porque no fim, o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: eu quero ser grande um dia, eu quero ser relevante. E se você quer ser relevante, quer ser grande, ou simplesmente você quer sobreviver no tempo, passar pelo filtro do tempo, você precisa estar robusto. É a diferença do frágil, né? Uhum. Melhor definição mesmo seria o antifrágil, mas isso aqui daria outro podcast. Sim. Então, vamos tratar o robusto como o oposto do frágil. O frágil é aquele cara que o mosquito picou, ele fica doente e o escritório quebra. O robusto é aquele cara que o mosquito picou, mas tem uma equipe lá tocando o negócio. Uma equipe treinada, que faz o negócio funcionar. E o financeiro é um pilar de sobrevivência e existência do escritório. Por quê? Os erros mais comuns de quem não tem um financeiro profissional, primeiro, a falta de registro. A gente já falava isso no processo. Então, se eu tenho faturamento, vamos traduzir, né? Às vezes o advogado está pensando ainda com a cabeça de advogado, e sabe que o advogado, Jean, ele adora a palavra honorários. Eu, Sim. todo lugar que eu vou e dou uma aula, uma palestra, eu falo, eu quero mudar a sua concepção, eu quero que você não fique mais feliz com honorários. Eu quero que você fique feliz com a palavra lucro, porque honorários é faturamento. Uhum. Depois de faturar, eu pago as minhas despesas e depois é o que me sobra de lucro, que eu posso usar. Então, eu faturar R$ 100.000 de honorários pode não dizer nada, ou pode dizer tudo, depende de quanto é a minha despesa. Se eu Sim, precisei fazer 200 mil de despesa para faturar 100, que ruim, que sim, ruim, eu estou ficando endividado. Se eu conseguir gerar R$ 100.000 de honorários, faturamento, com 10 mil de despesa, que bom, eu tenho uma excelente margem de lucro ali, tenho sim. R$ 90.000 de lucro. Então, primeiro item, para a gente ter um financeiro organizado, registro. Registro do que, Eduardo? Registro de tudo que entra e tudo que sai. Uhum. Tudo que entra é o faturamento. Então, dinheiro que chega para a empresa. Então, aqui a gente está falando de honorários no êxito, honorários iniciais, a gente está falando de YouTube Ads. Se você tem um canal no YouTube que é monetizado e te paga, é receita da sua empresa. A gente está Uhum. falando de juros do seu dinheiro aplicado na conta corrente, também é receita da sua empresa. Veja que tem várias linhas de receita que não são só os honorários. Agora a gente tem uma Sim, empresa na mão. Tudo sim, registrado, tá? Aonde, Eduardo? Se você começar, registra no Excel, tá? Qualquer lugar, mas você tem um registro sim. claro do que é da empresa. E agora a despesa é a mesma coisa. Então, você falou bem, né, do exemplo. Ah, vou pagar o colégio do meu filho. Seu filho é funcionário do escritório? Acho que não, né? Então, essa é uma despesa pessoal, não é uma despesa da empresa.
Exato. E essa organização, que em níveis maiores a gente chama de governança, boas práticas de governança e gestão, acontece geralmente de forma mais organizada, geralmente, mas não sempre, quando tem sócio. Porque daí, se um sócio vai tirar para pagar a despesa pessoal, o outro também se interessa nessa despesa que não é do escritório. Está saindo um Uhum. dinheiro junto nosso para pagar uma coisa particular. Opa, tem algo de errado. Então, palavra-chave: registro. Registre tudo que sai. O que foi usado para a sua empresa funcionar, e nisso a gente está falando de funcionários, de impostos, a gente está falando de carro ou gasolina para ir visitar cliente, de Google Ads, a gente está falando para gerar clientes, de tráfego, de marketing, etc. Uhum. Tudo que foi gasto para sua empresa funcionar ou melhorar, vender ou não vender, é da empresa. Coisas Sim. particulares estão ligadas à vida particular. Então, eu gosto de jogar tênis. Ah, mas é que o tênis me traz cliente também. Calma aí, calma aí. Você foi jogar tênis intencionalmente para trazer cliente, foi combinado lá na empresa que era um investimento em aquisição de cliente, aí pode até ser que o tênis é uma despesa do escritório. Pode ser, não estou dizendo que não vai ser. Sim. Sim. Fora isso, não, comecei a fazer porque eu quero treinar e aí arrumei cliente. Então, meu amigo, isso é uma despesa pessoal. Não se engane, Exato. não se engane. Então, separei despesas pessoais, despesa do escritório, receita pessoal, receita do escritório. Ainda já eu vejo uma geração considerável, e isso é conversa de bastidor, não tenho dados para provar, é conversa de bastidor, mas uma geração grande de advogados que acha que não é bom emitir nota fiscal sobre os honorários. Recebi, Uhum. é meu, ficou no meu caixa, vou gastar. Para que eu vou pagar imposto? O governo não me ajuda em nada, né? Sim. E aí mora um grande perigo. O grande perigo é que você está construindo uma coisa que eu costumo chamar de castelo de vidro. É uma música do Linkin Park assim, né? Castelo de vidro. Então, o castelo de vidro ele pode ser lindo, incrível, brilhante, alto. Basta uma pedra. Uma boa pedra que acaba o castelo inteiro. Sim. Então, isso é quando você faz uma construção frágil, que é, de fato, a falta de emissão de nota fiscal sobre faturamento. Uhum. Imaginando que se o meu colega não foi fiscalizado, não foi autuado, eu também não vou ser, ok, você quer correr esse risco, a gente vai ver daqui a alguns anos quem ainda vai estar no mercado e quem que não vai estar, porque o certo é o certo, né? Mesmo que ninguém esteja Mesmo vendo, que nem e o faça. errado também é o errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, Sim. esses cuidados, Jean, sobre financeiro são bem importantes para a gente ter uma empresa cada vez mais saudável e organizada, né? Não, eu concordo totalmente quanto à sonegação. Mesmo que o cliente não queira receber, beleza, emite a nota lá como consumidor não identificado, mas dê a César o que é de César, né? Porque Uhum. quando a casa cair, realmente vai ser feio o negócio, né? Quando você for pego aí numa eventual evasão fiscal aí, então tem que emitir nota de tudo. Coisas básicas, né? Ter um controle ali de contas a pagar, conta a receber. Pode começar no Excel? Pode, com certeza, né? Acho que todo mundo começa no Excel, né? Uhum. Mas a vantagem de você usar um sistema, né, é você ter previsibilidade, que lá é um pagamento recorrente, então você já tem uma previsão de quanto que eu tenho para receber nos próximos meses, quanto que eu tenho para pagar, né? Exatamente. E a gente já começa a entrar em algumas coisas de eh, DRE, né, um demonstrativo de resultado do exercício, né? Para muitos advogados isso aí pode ser meio grego, mas é básico de gestão, né? É você olhar aquele exercício e ver sua lucratividade, né? É muito comum a gente ver, se você olhar um DRE da sorveteria no inverno, né? Fala, nossa, é o pior negócio do mundo, né? Isso aqui vai falir. Aí você olha aquele exercício no verão, né? Lucratividade, nossa, isso aqui, vou abrir já umas 20 filiais, né? Então, olhar corretamente a lucratividade do exercício, né? Então, isso é coisas básicas do financeiro, né? Mas, ainda falando em financeiro, é, tem muito dinheiro na mesa com clientes atuais. Eu vejo que um grande problema do advogado, não sei se a gente aprende isso lá quando a gente ainda é criança, né? E botam a gente na escola para vender rifa. Isso é muito bom, né? Porque incentiva a questão de você de certa forma, ter cara de pau, de ir lá e pedir alguma coisa para alguém, de vender, né? Então é talvez um empurrãozinho ali para vendas, para falar com desconhecidos e vender uma ideia, né? De ó, tem uma rifa aqui, né? E a pessoa compra a ideia, compra a rifa, literalmente dá um dinheiro, né? Isso é muito bom para criança, essa atividade da rifa, né? Só que por outro lado, eu vejo que ela ensina uma coisa não muito legal, que é tá aqui o dinheiro,
tá aqui seu número, agora adeus, você não me serve mais. Preciso ir atrás de outro. Você já comprou. Adeus. E eu preciso dedicar uma grande energia, né? Pegar minha bicicletinha, ir atrás de outra pessoa, né? Bater palma ali, né? Em outro estabelecimento. E quem comprou, adeus, você não me serve mais, né? Só que na advocacia há um grande potencial de você fazer mais honorários, mais negócios, né, olhando a carteira atual de cliente, aquela carteira inativa, aqueles clientes que você nunca mais teve contato. Então, hoje, não sei qual que é o seu ponto de vista, né, mas como que eu poderia olhar, talvez, para os meus clientes atuais, e não necessariamente eu ter que ir sempre atrás de um novo, e um novo, e um novo, mas eu gerar receita para o meu escritório através dos clientes atuais. Isso aí é possível? Sem dúvida. Isso não só é possível, como isso é uma excelente iniciativa, né? Você poder gerar mais retorno financeiro com clientes que você já tem na base, porque é sempre mais caro e difícil vender a primeira vez. Então, ó, a pessoa não comprou ainda de mim, então ela tem restrições, confiança. Agora já comprou. Esses dias eu paguei um cliente que nos contratou para fazer uma ação tributária. Enquanto eu explicava para ele o valor, eu terminei a explicação e sugeri de ele comprar outro produto da gente. Levou 7 minutos e ele comprou. Então a Olha aí. venda aconteceu em 7 minutos sem nenhum esforço. É um ticket bem interessante de honorários. Por quê? Porque ele já conhece, já confia. A segunda, a terceira, a quarta venda são muito mais fáceis e mais baratas do que a primeira. Então é muito mais rentável você aproveitar o cliente que já está na base do que sair por aí procurando outro. Não tenha dúvida disso. Agora o Sim. ponto é, o que eu vou vender para esse cliente que já está aqui dentro do escritório? Então você tem algumas formas de descobrir o que você pode vender para ele. Primeiro, entendendo o seu modelo de negócio, se você tiver mais serviços a oferecer para ele, já sabe que ele pode comprar, tá na cara. Basta conversar, basta oferecer no momento certo, basta você conectar com uma necessidade dele, que a venda vai acontecer. Simples. Só que quando eu só tenho um nicho no meu escritório, vamos imaginar que eu só faço advocacia trabalhista, mas o meu cliente também quer previdenciário, também quer civil, também tem dívida bancária, só que eu Uhum. não faço porque eu sou focado no trabalhista. E aí, como é que eu dou vazão para essa demanda, tá? Então, um caminho muito utilizado na advocacia são as parcerias. Eu posso ter parceiros que vão fazer essa demanda do meu cliente, ou eu posso contratar a equipe interna para abrir uma área que eu não tinha no meu escritório. Eu tenho diferentes caminhos para atingir o mesmo Uhum. resultado, tá? Sim. Então, é uma questão de você entender aonde qual é o próximo passo que você quer dar. Se você não tem clareza qual é o melhor passo, é sempre recomendado você falar com quem já passou por esse caminho. Então, por exemplo, eu comecei na advocacia trabalhista, mas em 2019 a gente abriu a área tributária aqui no escritório para empresas. Então, eu comecei a atender um público oposto ao Uhum. trabalhador da trabalhista. É, E que no exatamente. começo muita gente disse assim, Eduardo, isso não vai dar certo. Por que você atende o reclamante odeia a empresa, como é que você vai atender a empresa agora que odeia reclamante, os caras vão ser advogado dos dois lados? Só tem um fator que o pessoal esquecia nessa equação, qual é? A empresa que eu processava na área trabalhista não é a mesma que eu atendo na área tributária, porque a empresa que eu processo na área trabalhista, ela só nega direito trabalhista, eu acho que ela está errada. E como Uhum. ela sonega direito trabalhista, ela também tem algumas práticas de sonegar tributo, porque é uma cultural para ela. E se ela Sim. sonega tributo, eu não atendo ela, porque eu só atendo a empresa que ela recolhe os seus tributos corretamente e ela pagou mais do que deveria. E aí, geralmente, essa que pagou mais imposto que deveria, ela cuida bem dos funcionários e não tem processo trabalhista. Olha só, Perfeito. empresas e perfis bem diferentes, mas eu tenho produtos para ofertar. Então, quando eu Uhum. abri a área tributária em 2019, eu tinha condição financeira, tempo e interesse para abrir uma nova área e eu não precisava estar no trabalhista no funcionamento. Então, eu escolhi internalizar a área tributária. Hoje eu tenho outras várias áreas que o nosso cliente demanda, mas eu não tenho tempo, interesse no momento e disponibilidade até financeira para esperar o retorno de outras áreas para fazer agora, porque não faz muito sentido para mim. Então, eu passo para parceiro. Porque no parceiro, qual é o meu custo? Zero. Eu indico o cliente, o Sim. parceiro faz todo o trabalho e eu posso ter lá um percentual, uma remuneração pela indicação. Ou seja, o dinheiro estava na mesa, eu aproveitei ele dando a direção correta para o meu cliente, dando esse encaminhamento para ele. Né? Exatamente. Não, sensacional, sensacional. Realmente, apesar de um público ali ser empresa e o outro
o funcionário, né, eu falo empregador e o empregado, né, mas são tipos, né, de empresas diferentes ali, né, e existem vários caminhos. Ainda falando dessa questão financeira, uma outra coisa que seria, assim, talvez a cerejinha do bolo, quando o assunto é financeiro, um outro problema é precificação de honorários, né, cobrar errado também vai te fazer andar em círculo, né, vai te fazer trabalhar muito e não ver a cor do dinheiro, né. Então eu vejo muito advogado, assim, eh, vai torna uma demanda trabalhista, aí ou uma demanda de alto valor, e ele fala: "Não", manda uma mensagem padrão: "Ó, minha consulta é X reais", né, aí perdeu tudo por ter essa barreira de entrada que seria o cobrar a consulta, né. E eu nem vou entrar no mérito, que daí isso aí já seria um outro tópico, né, de cobrar ou não a consulta, né, mas indo já avançando para a proposta, né, dá desconto, né, ele mesmo não acredita no próprio preço, fez um cálculo de honorário ali, deixa eu ver a complexidade do processo, tal, os valores envolvidos, aí coloca ali R$ 50.000. Nossa, não, mas R$ 50.000? Não, isso é muito. Não, eu vou pedir uns 20, tá bom já, né? Aí o cliente vai lá e fala: "Ó, 10". Não, maravilha, fechado. Mais 1.000 por mês, 10.000 por mês, igual seu pai lá, 1.000 por mês. Ele fala: "Ah, tá bom, né". E aí pronto, aí paga para trabalhar, paga para trabalhar. Então, saber precificar correto é também um pilar na advocacia. Eu vejo que muitas vezes, assim, o advogado não consegue praticar um valor de honorário justo, porque ele mesmo não acredita. Então ninguém vende aquilo que não compraria. Então, muitas vezes é isso, um bloqueio até, uma crença, né, limitante na hora de passar o preço, né. Então, enfim, como que você vê essa questão de como que o advogado poderia precificar corretamente os seus honorários? Você tocou num ponto bem interessante, Jean. E, de fato, eu concordo e acredito que a precificação abaixo do que deveria está muito conectada à confiança que você tem ou não tem naquilo que você está entregando para o cliente. Então, talvez no começo você se sinta um pouco inseguro, talvez você ache que o cliente não vai fechar com você, ou tem crenças de que a advocacia está saturada, que ele vai procurar outro se o seu valor for muito alto. E aí você acaba praticando um preço que você mesmo sabe que é baixo, frente ao trabalho que você vai ter. Então, de novo, está muito ligado à parte mental, começa por ali. E isso, na maioria das vezes, é uma crença. Então, sabe já qual é a diferença entre uma crença e um fato? Fato aconteceu. E crença é uma hipótese? Não sei. Improvisei agora, não sei se me saí bem. Você improvisou bem, você improvisou bem. Porque a crença, ela é uma ideia. Se eu testar ela no mundo real e ela não acontecer, ela era uma crença. O fato, ele acontece. Eu posso acreditar nele ou não, ele acontece. Então, se tem gente que consegue precificar bem, isso é um fato. Tá lá um contrato assinado de honorários. Tem um cliente que paga 300 mil para um advogado para fazer um serviço. Isso é um fato, tá lá registrado. Aí eu posso vir com uma crença e dizer, ah, mas ninguém cobra 300 mil reais de honorário no caso. Tá lá o fato para derrubar a crença, certo? Então, a crença é só uma ideia. O fato, ele existe no mundo real. E a gente precisa conseguir separar o que é crença do que é fato. Então, eu volto naquilo que eu falei antes. Tem alguém que já fez aquilo que eu quero fazer? Quem é essa pessoa? E como ela fez? Por quê? Eu defendo, Jean, que o conhecimento é o melhor investimento que a gente pode ter. E, infelizmente, as inspirações que a gente recebeu no modelo tradicional de ensino, desde as bases até o momento de ir para o mercado profissional, é um modelo que ele traz para a gente algumas crenças, sabia? Sabe quais crenças que a gente escuta quando vai começar na advocacia? Cobre baixo no começo para você poder começar. Comece pequeno, senão você vai errar e vai se dar mal. No começo você não pode ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito para depois poder cobrar bem. Aí são coisas que a gente ouvia, às vezes na faculdade, às vezes dentro de uma OAB, e muita gente começou a acreditar nessas crenças. Puras crenças e medos que foram se espalhando. Como ninguém de resultado chegava lá e dizia assim, eu discordo, tá aqui meu resultado, aquela crença prevalece por um tempo. Até que nova referência surge, alguém mostra o resultado, alguém está disposto a mostrar o resultado e dizer, ó,
É possível fazer, tá aqui. Por que que muitas pessoas não mostram resultado, Jean? Eu acredito. Por medo também. Medo da concorrência. Ah, mas eu vou mostrar, o cara vai poder precificar alto agora também, vai poder pegar meu cliente. Medo de insegurança, às vezes, sabe? Mostrar que Uhum. eu tenho muito resultado, muito dinheiro. Hoje no Brasil, que é um país violento, a gente tem que se preocupar com isso também. Então, medo de inveja. Ah, o que que meu cunhado vai falar se souber que eu ganho muito dinheiro? Meu cunhado, sempre tem essa história do cunhado, da cunhada, Sim. do parente, do primo, que vai criar alguma inveja ou algo do gênero. Mas hoje, com o digital especialmente, a gente já começa a ver exemplos, tá, de pessoas que conseguem ter bons resultados, ter uma boa precificação. Eu sempre oriento que para ter uma boa precificação, você deve levar em consideração o quê? Qual é a média de mercado? Esse é o ponto de partida. Eu até posso fazer melhor que a média de mercado, mas eu preciso entender qual é a média. Por quê? Se ao longo de anos clientes pagaram X para advogados fazer aquilo, é muito difícil eu chegar e querer cobrar 10x sem ter uma sequência agora para Uhum. embasar essa minha postura. Então, primeiro, entendo a média de mercado, tá lá, X. E isso já é um caminho bem útil, tá, Jean? Porque a advocacia ela tem a altíssima margem de lucro, ela pode ter altíssima precificação, então já existe esse mercado com uma precificação boa, só que ele é Sim. pequeno, ele é mais, ele é mais oculto, vamos dizer assim, ele é mais reservado. Esse mercado já existe. Aí eu encontro essa média de precificação e descubro qual é essa média de precificação, conversando com pessoas, tendo acesso a pessoas que já realizaram. Agora eu quero fazer mais. Eu quero botar o meu preço acima daquela média de mercado. Como é que eu faço isso? Eu preciso entregar para o meu cliente algo a mais, algo que ele não tem em lugar nenhum, algo que ele nunca viu, algo que para ele vai justificar um preço a mais. E aqui eu vou dar um exemplo real, tá? Que a gente implantou aqui no escritório. Para quê? Para criar diferenciação. Você conhece muitos advogados, né? Já conversou com Sim. vários advogados, deve ter familiares que já contrataram advogados, enfim. Sim. Sim. Tem muito advogado no Brasil, isso é um fato. Sim. Você já ouviu alguém que contratou advogado dizer assim: "Nossa, nem sei como está aquele processo, o advogado nunca mais me deu retorno"? Só sempre, né. Por que que o WhatsApp chega no fim de semana, no feriado? Porque falta evidência, né, o advogado some, né, então isso é sempre, né. Pronto. Então, é cultural de os clientes reclamarem que o advogado não dá retorno sobre o andamento de processo e ele some. E aí ele vai atrás, ele manda WhatsApp. E aí eu já vi muitos advogados dizer: "Ai, que saco, esse cliente não para de me incomodar". Como se ele tivesse fazendo um favor para o cliente de explicar como está a fase do processo que o cliente contratou ele para cuidar. Exato. Quando eu ouvi isso, depois de algumas vezes de pessoas falando, eu disse assim: "Será que isso pode estar acontecendo no meu escritório?". O cliente não falar direto para mim, mas ele falar por trás assim: "Será que já acabou meu processo lá, porque o Eduardo nunca mais me deu retorno?". Eu disse: "Cara, eu não posso aceitar isso no meu escritório, eu quero criar diferenciação". Então, o que que a gente vai fazer agora, tá? O cliente nos contratou, nós vamos protocolar uma ação. Na hora que a gente protocolar, ele recebe uma mensagem dizendo o seguinte: "Querido cliente, a ação foi protocolada. Com que frequência você gostaria que fosse passada informações sobre o andamento do seu processo para você aqui no WhatsApp? A cada um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, quando sair decisão importante ou só quando liberar o valor no final? Você escolhe. Tá aqui as opções". E ele escolhe. Um mês, 3 meses, 6 meses. Cada cliente faz sua escolha e na frequência que ele escolher, vai cair no WhatsApp dele, na frequência que ele escolher, aquela mensagem dizendo: seu processo está nessa fase, fez isso, fez aquilo, em linguagem humana, não jurídica. Uhum. Então, sem latim, sem acórdão, sem jurisprudência, sem linguagem jurídica, para que ele entenda em que fase o processo dele está. É comum, acontece, de a gente mandar uma informação para o cliente e dizer: está na mesma fase do mês passado. Porque os processos às vezes demoram meses para andar. Sim, Só que sim. o que importa para ele é que eu olhei o processo dele. É que eu estou trabalhando e ele sabe em que fase que está. E assim, o que acontece? Ele não pode dizer que eu abandonei ele, que eu Uhum. nunca mais dei satisfação, porque eu dei satisfação na frequência que ele escolheu. Exato. Então, assim, a gente criou o que a gente chama de informativo personalizado ao cliente. E sabe qual foi o resultado disso, Jean? A gente aumentou os pontos de contato com o cliente. Ou seja, ele lembra da gente com mais frequência. Porque a gente Uhum. está presente no WhatsApp dele, e se ele lembra da gente com mais frequência, ele aumentou as indicações que ele fazia para a gente. Perfeito. Ou seja, por fazer algo que seria um custo, que seria ah, algo que muita gente reclama de ter que fazer, a gente acabou gerando um investimento em novos clientes, Sim. melhorando o nosso posicionamento de marca e criando um diferencial.
a ponto de a gente precisou contratar um advogado, eu e minha noiva, né, um advogado, uma vez para cuidar de um serviço para a gente, que é uma área que eu não atuo. A gente contratou, começou o processo, e tão logo a gente começou o processo, eh, a minha noiva disse assim: "Nunca mais tivemos notícia, né? Tô me sentindo perdida". Uhum. Falei: "Nossa, puxa, até ela tá falando". E ela assim: "Esse advogado não Sim, tem o informativo personalizado?" Eu disse: "Pois é, não tem". Então você vê, eu sim, consegui criar um diferencial na mente do cliente, com uma coisa simples, mas que sim, justifica uma precificação acima da média. sim. E esse exemplo aí é fantástico, porque pega uma coisa comum, uma coisa que o advogado, como você mesmo já reparou ali, muitas vezes acha ruim, né? Ah, de novo, pleno carnaval, pleno feriado, plena Natal, o cliente sem noção vindo aqui me perguntar do processo, mas é aí uma grande oportunidade de você identificar uma dor do cliente e reverter isso. A falta, na verdade, isso acontece por falta de evidência. É culpa sua, advogado, que o cliente te chama no fim de semana. Você não deu evidência que, ó, tô trabalhando, ó, continua igual, mas ó, tô de olho, tô acompanhando, fique tranquilo, né? Quando mudar algo, eu te aviso. Falta de evidência. A camareira passa no, no seu quarto ali, não tem que trocar o papel, ela pelo menos dobra. Fala, ó, passei por aqui. Evidência que o seu quarto tá limpo, evidência que eu passei Uhum. por aqui, então falta de evidência. E você viu nisso aí um diferencial para trazer proximidade com o cliente e conseguir mais indicações espontâneas, mais honorários, melhores honorários, né? Então, onde os advogados se lamentam, questionam, reclamam, né? Falam, puxa, mas é sempre assim, nada muda. OAB, mercado saturado, né? Você vê que um olhar de gestão muda todo o jogo, né? E você ajuda advogados nesse sentido, né? Você tem algum treinamento, alguma mentoria nessa questão de gestão? Perfeitamente, tenho sim, já. Bom, eu ajudo advogados a transformar o seu escritório em uma empresa de algumas formas. Se os advogados me acompanharem, né, no Instagram, que é a rede social que eu mais produzo conteúdo, né, que é @eduardomarcomin, lá eu entrego conteúdo sobre gestão de forma gratuita. Então, é claro que é um conteúdo mais superficial e mais inicial para você dar os primeiros passos, começar a mudar a mentalidade. E depois, quando você definitivamente decide, olha, eu não quero mais ter um escritório, eu quero ter uma empresa, eu quero saber contratar pessoas, eu quero delegar, criar plano de carreira, ter uma precificação adequada, fazer uma boa gestão financeira, ter noção de que métricas eu vou analisar no meu marketing, nas minhas vendas, efetivamente se tornar um empresário, um gestor. Para isso eu criei a mentoria Marco Zero. E eu chamo justamente de Marco Zero porque o Marco Zero é o ponto de partida, é quando você mudou a história do seu escritório morreu, nasceu uma empresa. Então, nessa mentoria, eu ajudo advogados a transformar o seu escritório em uma empresa para quê? Para que essa empresa possa funcionar sem depender desse advogado. Para que ele possa Uhum. ou viajar ou ser picado pelo mosquito e o escritório continua funcionando sem que ele esteja lá. Para que ele tenha padrões, para que ele possa escalar em resultados através de pessoas, para que ele possa, principalmente, atender mais e atender melhor os clientes. E essa é a nossa finalidade de existir, a nossa razão de existir, solucionar a dor dos clientes. E com uma empresa eu defendo que isso acontece de maneira mais eficiente do que se você está sozinho, especialmente se você não está no escritório. Né? Se está no final de semana, se está doente, se está de Sim. férias de alguma razão. Então, uma empresa vai funcionar melhor do que você. Prova disso, eu acabei de sair de férias. Agora, há 10 dias, a gente está se encontrando aqui para gravar. Acabei de chegar de férias. Fiquei praticamente 15 dias fora. Tentei acompanhar o escritório, só que o lugar que eu fui não tinha internet, ou seja, fiquei no escuro. Quando cheguei, fui analisar o que tinha acontecido. E como a equipe estava bem treinada, deu tudo certo. A gente Sim. conseguiu fazer funcionar mesmo sem a minha presença. Claro que quanto maior o seu nível de gestão, mais tempo você pode ficar fora e a equipe vai dar conta de tudo. Então, é muito sobre começar e ir aperfeiçoando, né, esse caminho da gestão. Maravilha, maravilha. Isso é um sonho para muitos que estão nos acompanhando aqui, né? Mas isso é possível, tá? Até quando a gente estava falando ali de precificação, muitas pessoas que nos acompanham aqui provavelmente pensaram assim: ah, mas é impossível eu cobrar tanto, é impossível eu cobrar acima da tabela da OAB, né? Mas impossível é só uma questão de opinião.
impossível uma opinião sua, né. Então, você precisa mudar, às vezes, alguma atividade chave aí na sua advocacia, né, não é que você vai ter que fazer uma mestrado de gestão, né, às vezes é justamente uma ideia, uma coisa que você precisa mudar. Aqui a gente deu várias ideias, trazendo aqui mais recente essa última de, poxa, eu vou implantar uma rotina de evidência para me diferenciar para que o cliente me indique de forma mais espontânea e fique mais satisfeito, né? Então, com certeza a gente vai deixar aí na descrição desse episódio links para você encontrar mais sobre o trabalho do Eduardo, porque eu tenho certeza, às vezes é aquela uma sacada, aquela uma coisa que você colocando em prática, esse episódio aqui deve estar chegando aí aos seus 60 minutos, né? Mas talvez foi uma coisa que você ouviu lá no minuto 15 ou no minuto 43 que falou: "Puxa, é essa sacada aqui que se eu colocar em prática agora, hoje mesmo, eu já vou ter um novo resultado aí na minha advocacia". E gestão é um tema muito amplo, né, então, já caminhando para o final, né, o tempo do episódio é relativamente curto, né, então, a gente acabou dando uma pincelada aqui sobre um pouquinho de equipe, um pouquinho de financeiro, né, mas para a gente já caminhar, para o final, tem alguma consideração final, Eduardo, que você gostaria de, comentar aqui para a gente já ir para o encerramento? Bom, Jean, eu gostaria de agradecer muito o convite que você me fez aqui para fazer parte, e eu adorei seu podcast, então, desde Legal, já, parabéns a você por essa iniciativa, por levar conteúdo de qualidade para essa audiência que é a advocacia. Parabéns pelo seu profissionalismo, dá para notar que você é uma pessoa muito sábia e, e certamente já colhe os frutos do que você planta. legal. Então, eu agradeço muito o convite, foi um prazer conhecer você. E eu gostaria de deixar como mensagem final um dos mantras assim, que eu levo para a vida, que eu vivo isso, que eu incentivo as pessoas a viver. No sentido de que a vida ela é muito curta. Qualquer momento a gente sofre uma perda ou pessoas que a gente gosta já não estão mais aqui. Essas coisas servem para nos lembrar que a vida é muito curta. Então, não espere acontecer alguma coisa mais grave com você ou alguém próximo para você tomar a decisão de viver o que você merece viver. Então, se você está se sentindo preso no escritório, está se sentindo esgotado, que trabalha e não vê resultado, que acha que poderia ser melhor e ter uma vida, essa é a bandeira que eu defendo, saudável, mas de sucesso, equilibrando família, lazer e bons resultados no trabalho, não espera para começar nesse caminho. Encontre pessoas, pode ser comigo, pode ser com outras pessoas que sejam referência para você, encontre pessoas que já fizeram isso, que podem te ajudar, que podem te ensinar, e vá em busca do seu sonho o quanto antes, porque o maior arrependimento que eu ouvi falar, não foi que eu passei, graças a Deus não cheguei nessa fase da vida, o maior arrependimento das pessoas é não ter feito aquilo que Sim. elas queriam fazer. Raramente as pessoas se arrependem de ter feito e ter errado, elas se arrependem de não ter feito. Então, a vida é curta, faça o que você quer fazer, vá em busca, tome atitude, siga em frente. E já foi um prazer estar aqui no que eu puder colaborar, estou sempre à disposição, desejo muito sucesso para você. Opa, prazer é nosso aí, fico muito feliz também, e é isso aí, a vida é muito curta, então não permita que ela seja pequena, então faça valer a pena a sua passagem por aqui, tá difícil, então tem que, eu sempre falo isso, né, você quer resultados diferentes, então não é fazendo a mesma coisa, você vai ter resultados diferentes, né, então conte com a nossa ajuda, vá conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Eduardo, ver como que ele pode te ajudar também, e é isso, vou encerrar aqui com uma pergunta final. Não tem nada a ver com o nosso tema, é algo mais desconcertante, filosófico, que eu deixo sempre pro final. E você preparado ou não, aí vou te fazer essa pergunta. Se você pudesse enviar uma mensagem para o Eduardo, ainda criança, o que você falaria? Que pergunta, hein? O que eu falaria? Eu falaria, hum, siga firme no seu caminho, que mesmo sendo difícil, vai valer a pena
você continuar fazendo a coisa certa. E lá na frente você vai ver isso. É isso que eu faria. Aí, maravilha, maravilha. Eu deixo essa pergunta para o final. É difícil. O pessoal realmente, fica bem desconcertado, é bem reflexivo, mas você saiu muito bem, Muito todo o obrigado, muito episódio obrigado. aí. Te agradeço aí também pela participação, grandes dicas, grandes sacadas, então fica mais uma vez, reitero o convite aqui para a gente encerrar, vá lá visitar, vamos deixar aqui na descrição do episódio o link para você conhecer o perfil do Dr. Eduardo, vale muito a pena, cola lá que você vai, enfim, isso vai transformar a sua advocacia, eu não tenho dúvida, tá? E obrigado, Eduardo, pelo tempo, pela participação. Você também tem aí os seus resultados aí estampados aí no dia a dia, na prática, e com certeza esse é só o começo, você vai muito longe ainda, seu nome vai ser muito grande aí na advocacia, por esse comprometimento em entrega, em resultado, em trabalho honesto, em trabalho certo, né? Com certeza isso aí é só você já foi muito longe, né? Mas vai ainda muito mais. Eu não tenho dúvidas disso. E te agradeço, para mim é um privilégio estar trocando essa ideia aqui, batendo esse papo contigo aí. E agradeço também a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam por aqui. E até a próxima. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.